Não existe coincidência, existe providência do céu. E é sobre isso que eu preciso falar com você na noite de hoje. Uma palavra revelada da presença do Senhor para o seu coração. Não existe acaso, não existe coincidências na vida. Tudo tem um plano, tudo tem um propósito de Deus. Romanos capítulo 8 nos diz que existe um propósito para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então saiba que tudo o que está acontecendo na sua vida é a construção de algo muito maior e melhor que o Senhor já iniciou na sua história. Não existe coincidências, existe providência de Deus. E eu quero cumprimentar todos vocês com uma boa noite, na presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo, vencedores e vencedoras. Está começando agora a minha, a sua, a nossa oração da noite. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Já confirma aí o seu gostei, já coloca nos comentários a frase da noite de hoje, e a frase da noite de hoje é: Deus faz. Só escreve isso. Deus faz. D-E-U-S-F-A-Z. Deus faz. Deus faz o quê, pastor Bruno? Deus faz o milagre na sua vida. Deus faz o impossível na sua história. Deus faz aquilo que ninguém consegue fazer. Deus faz o impossível nas nossas vidas e Ele vai fazer, porque o nosso Deus é fiel e poderoso para realizar o sobrenatural. No começo desta live eu disse o seguinte: não existe coincidências, existe providência divina. E eu orei a Deus, pedi a Deus um texto bíblico para confirmar essa palavra, e eu quero ler esse texto, mas antes de ler, vamos orar? Vamos conversar com Jesus nesse momento? Uma breve oração, oremos ao Senhor nesse instante. Boa noite, Espírito Santo da verdade, nós te amamos com todas as nossas forças, nós te amamos com todo o nosso coração, nós te amamos, Espírito Santo, por tudo que tu és, pelas tuas palavras, pela tua promessa, pela tua misericórdia. Gratidão, Espírito da verdade, por tudo que representa em nossos corações e é em nossas vidas. Muito obrigado pelo ar que respiramos, muito obrigado por mais um dia de vida, por mais que esse dia que se chama hoje tenha sido um dia difícil para alguns e difícil, quem sabe, até para muitos. Nós queremos te agradecer por mais um dia. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, então nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos concedeu. E nós te pedimos que essa noite seja uma noite maravilhosa na tua presença, que o Senhor traga respostas através da tua palavra. Nós te pedimos humildemente, com fé e com determinação e coragem e certeza, sabendo que a resposta vem do céu, através da tua santa palavra, que é a Bíblia Sagrada. Nós oramos, te pedimos e pela fé te agradecemos por tudo. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deixa eu perguntar para vocês, antes de ler a palavra, como é que foi o seu dia? Foi de 1 a 10, qual nota você daria? Nota 1, nota 2, 3, 10? Espero que o seu dia tenha sido nota 10 e que a nossa noite seja mais do que abençoada através dessa palavra que eu quero ler para você agora. Olha só a palavra que Deus me deu. Vou colocar aqui na tela. O texto diz assim em Mateus capítulo 7, verso de número 8. Resposta de Deus para os nossos corações. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Observe que existem 3 degraus para a conquista do milagre. Redobre sua atenção. Nada acontece por acaso, não existe coincidências, existe providência de Deus. Nesse texto que nós lemos aqui agora, eu vejo 3 degraus
para se conquistar o impossível, para viver o sobrenatural. Essas palavras aqui não são palavras minhas, são palavras bíblicas ditas pelo nosso mestre, Jesus Cristo, o mestre dos mestres, o Alfa e o Ômega. Ele está dizendo de forma muito bem clara e objetiva. Número 1, pois todo o que pede recebe. Esse é o primeiro degrau. Diz assim comigo, primeiro degrau. Qual é o primeiro degrau? Aquele que pede, recebe. Você está pedindo? Você está pedindo? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Você está pedindo a Deus? Alguém pode falar, sim, pastor Bruno, eu estou pedindo. Pois bem, continue pedindo, porque pedir a Deus é o primeiro degrau do sobrenatural. Para vivermos um sobrenatural nas nossas finanças, na nossa saúde, na nossa família, em todos os aspectos das nossas vidas, nós temos que pedir. E não precisamos ter vergonha para pedir a Deus as coisas mais simples que você pensar. Sabe, uma coisa simples do dia a dia? Você precisa, vamos lá, de um valor para completar o pagamento de um boleto, o pagamento de uma prestação. Pode pedir para Deus. Chega para Deus e fala assim, Senhor, traz essa providência financeira para que eu possa pagar essa conta. Porque o texto está dizendo, pode pedir, pois todo o que pede, recebe. Tudo bem que o termo está escrito, recebe. Existem às vezes processos de Deus para que algo aconteça. Como eu disse, não existe coincidências, existe providência do céu. Eu me lembro uma época que eu trabalhava com criação de sites. E eu precisava muito de um valor em dinheiro. Eu peguei o meu celular, certo? Coloquei do meu lado, dobrei os meus joelhos e disse assim, Senhor, me traz um cliente para eu criar um site e ganhar esse valor que tanto eu estou precisando. Quando eu terminei de orar, o telefone tocou. Quando o telefone tocou, eu atendi, era um cliente pedindo a criação de um site. Eu fiz o site dele e ganhei o valor que eu estava precisando com aquele trabalho que eu realizei. Mas eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, traz o cliente, traz a providência. E pela fé eu coloquei o celular do meu lado, acreditando que aquele celular iria tocar e que um cliente iria aparecer, que uma providência iria chegar. E a providência chegou de forma muito imediata. Então peça, mas peça com coragem, com fé. Foi uma coincidência? No momento que eu estava orando, o cliente pediu para criar um site para ele? Não foi coincidência. Foi providência do céu. Deixa eu profetizar uma coisa para você aqui, ó. Vai acontecer coisas na sua vida que vai parecer coincidência. Mas não é. É providência. É providência. Providência do céu para aquilo que você está pedindo. E observe bem, redobre sua atenção para o que eu vou te falar agora. Tem coisas que a gente pede agora e depois de uma semana a gente recebe. Tem coisas que a gente pede agora e depois de um mês a gente recebe. Redobre sua atenção para o que eu vou dizer. Tem coisas que eu pedi há 10 anos atrás e vim receber agora. Tem coisas que eu pedi há 20 anos atrás e vim receber agora. É o tempo de Deus para acontecer. Temos que ter essa esperança e paciência de saber que no tempo de Deus acontece. E tem coisas que eu pedi a Deus e aconteceu na mesma semana. Teve coisas que eu pedi a Deus e aconteceu em 3 dias. Teve coisas que eu pedi a Deus e aconteceu em 1 dia. E teve coisas que eu pedi a Deus e aconteceu na mesma hora. Coincidência? Não. É providência. E deixa eu falar algo de Deus para você. Deus me ordena dizer para o teu coração. Creia no que eu vou dizer agora. Tome posse disso que eu vou dizer e vou declarar sobre sua vida. Tem orações antigas que você fez, que você nem lembra. E o Senhor vai trazer a resposta. Existem orações que você fez há anos atrás. Me revela o Espírito de Deus nesse momento. Orações antigas, de coisas que você pediu a Deus há muito tempo. O tempo se passou, mas só que você pode ter até se esquecido, mas da memória de Deus não existe borracha nenhuma que apague. Vou repetir mais uma vez essa frase que Deus me deu agora.
Você pode até ter se esquecido de uma oração que você fez há 20 anos atrás. Mas da memória de Deus, nenhuma borracha pode apagar aquilo que está na memória de Deus a respeito das orações que você fez diante dele com muita fé. Então esse é o primeiro degrau, o degrau do pedir, pois todo o que pede recebe. Em nome de Jesus você vai receber tudo aquilo que você está pedindo ao Deus vivo. Segundo degrau, o que busca encontra. Que maravilha! Diz assim comigo, o segundo degrau é buscar. Primeiro degrau, o que pede, recebe. Segundo degrau, o que busca, encontra. Você tem buscado? Essa busca é em todos os sentidos. Por exemplo, eu quero aprender a fazer algo. Eu vou pesquisar na internet, eu vou pesquisar um tutorial, eu vou tentar aprender aquilo que eu quero. Isso é buscar. Eu vou buscar alternativas, estratégias, eu vou fazer a minha parte, porque eu sei que Deus fará a parte dele. Eu vou fazer o possível, Deus vai fazer o impossível. Olha só, desse lado tem o possível, que eu faço. Desse lado tem o impossível, que Deus faz. Quando o possível encontra o impossível, dá casamento. É o casamento do possível com o impossível. Qual é o resultado? O resultado é milagre. Quando o possível encontra-se com o impossível, acontece um casamento e gera um filho. É desse jeito. Quando o possível encontra o impossível, acontece um casamento e gera um filho. Qual é o nome desse filho? Milagre. Então eu faço o possível. Eu vou buscar aquilo que eu preciso buscar. Eu vou fazer aquilo que preciso fazer. E Deus dos céus vai fazer aquilo que Ele pode fazer. E você sabe muito bem que o nosso Deus é especialista no impossível. E nós precisamos ser especialistas no possível. Pega essa visão aqui, ó. Pega essa senha, pega esse código. Eu, Pastor Bruno, preciso ser especialista no possível. Qual é o possível? Eu liguei o microfone. Eu liguei o microfone, isso é o quê? Isso é algo possível. Eu consigo chegar aqui com as minhas mãos e fazer. Eu liguei as luzes. Possível, eu fiz. Eu liguei o computador. Possível, eu fiz. Eu liguei a câmera. Possível, eu fiz. Eu liguei a internet. Possível, eu fiz. Eu vou orar e conversar com Deus junto com você ao vivo. Possível, nós estamos fazendo. Você veio aqui no canal para receber esta oração. Possível. Agora o impossível, o milagre, a cura, a porta se abrindo, é Deus que vai fazer. Porque Ele olhou dos céus e viu o meu esforço de fazer o possível. E quando Deus contempla o meu esforço de fazer o possível, Deus, Ele realizará o impossível. E eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, que o impossível vai acontecer, porque você é um homem, uma mulher que tem buscado fazer o possível. Isso aqui é muito forte. Vamos para o terceiro degrau? Vamos recapitular Mateus capítulo 7, verso 8. Pois todo o que pede, recebe. Primeiro degrau, pedir. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Segundo degrau, eu vou buscar. Eu vou buscar na certeza que vou encontrar. E número 3, e aquele que bate, toque, 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 e aquele que bate, a porta será aberta. Observe que é uma certeza que Jesus está dizendo. Ninguém vai bater na porta e a porta vai permanecer fechada. Olha só o que o texto está dizendo. E aquele que bate, a porta será aberta. Jesus não está fazendo uma pergunta. Jesus não está dizendo assim, ó, e aquele que bate, será que a porta será aberta? Talvez a porta será aberta. Quem sabe a porta será aberta?
Jesus está dizendo talvez, ou quem sabe, essa porta vai ser aberta. Jesus está dando uma convicção, uma certeza. E aquele que bate, com certeza a porta será aberta. Aí eu te faço uma pergunta. Quando você bate em uma porta, quantas vezes você bate? Normalmente, a gente bate 2 ou 3 vezes, não é assim? A gente vai na casa de alguém, vai bater na porta. A gente bate pelo menos umas 2 vezes. Ninguém chega em uma porta e faz só isso aqui, ó. Bate uma vez só. Então bate 1, 2. Ou às vezes 1, 2, 3. E se tá difícil de a pessoa atender, bate até 4 ou 5. 1, 2, 3, 4, 5. É assim ou não é? Sabe o que isso significa? Persistência. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus objetivos. Não desista dos seus ideais. Bateu uma vez, não abriu, bata a segunda. Não abriu na segunda, bata a terceira. Não abriu na quarta, bata a quarta. Não abriu na quinta, bata a quinta. Bata nessa porta até que essa porta se abra. Não desista do seu milagre, não desista da sua vitória, não desista de viver o sobrenatural, não desista, não. Eu não sei para quem é esta palavra, mas existe alguém do outro lado desta câmera que precisa ouvir isso. Continue batendo na porta, porque essa porta vai se abrir. Jesus deu a garantia de que se nós pedirmos, de que se nós buscássemos e de que nós batêssemos na porta, essa porta com certeza iria se abrir. O problema é que existem pessoas que batem a primeira e desistem. Bate 2 vezes e desiste. Bate 3 vezes e desiste, mas Deus está falando, persista. Lembra de Naamã? O profeta chegou e disse assim para Naamã: Naamã, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e você vai ser curado da sua lepra. Naamã ficou chateado, né? Porque o Rio Jordão não era um rio tão cristalino assim. E ele disse assim: nossa, esse profeta mandou logo mergulhar no Rio Jordão. Ele poderia ter mandado mergulhar ali em qualquer outro rio, mas o profeta colocou uma observação. Não é para mergulhar uma vez só, não. Mergulhe 7 vezes e no 7º mergulho você vai receber o milagre. Naamã chegou no Rio Jordão, mergulhou a primeira vez. Nada aconteceu. Mergulhou a segunda vez. Nada aconteceu. Mergulhou a terceira vez. Nada aconteceu. Mergulhou a quarta, mergulhou a quinta, mergulhou a sexta e nada tinha acontecido. Quando ele mergulha a 7ª vez, a Bíblia diz que Naamã saiu das águas curado da lepra. A pele estava limpa. A Bíblia diz que o rosto de Naamã ficou como o rosto de um garoto. Ficou limpo, sem nenhuma ruga. Ele foi curado totalmente. Agora eu te pergunto, se Naamã desistisse no 3º mergulho, ele sairia dali leproso? Se Naamã desistisse no 5º mergulho, ele teria saído dali leproso. Mas ele persistiu, ele fez isso aqui, ó. Pois todo o que pede, recebe. Naamã pediu. O que busca, encontra. Naamã foi buscar. E aquele que bate, a porta será aberta. Naamã continuou mergulhando até o milagre acontecer, ou seja, ele continuou batendo na porta do milagre até o milagre ser aberto sobre a vida dele. Então esses são os 3 degraus para viver o sobrenatural. Pastor Bruno, tem muito tempo que eu estou pedindo o meu milagre. Continue pedindo até você receber. E na força desta palavra, vamos profetizar e declarar que chegou o tempo, esse ano, que ainda neste ano o Senhor fará grandes maravilhas na sua vida financeira, na sua saúde, na sua casa. Vamos ter essa fé e continuar batendo na porta, buscando e pedindo para que o Senhor nos traga sempre a resposta. Essa é a palavra da noite de hoje. Vamos orar para concluir? Portanto, nesse momento, com o coração repleto de fé, oremos a Deus. Pai Santo, querido e eterno, a Tua palavra foi pregada. Eu sou o carteiro que entregou as cartas nas caixas dos correios, nas caixas
dos corações. As cartas dos céus foram entregues nesta noite. A mensagem foi entregue para o teu povo. Nos ajuda, Pai, a subir os degraus do sobrenatural. Nos ajuda a continuar pedindo, a continuar buscando e a continuar batendo na porta para que o milagre possa suceder em nossas vidas. Deus, nós precisamos de Ti, assim como a terra precisa da chuva, assim como os peixes precisam das águas. Precisamos de Ti, assim como uma criança de colo recém-nascida precisa da mãe, precisa do Pai. Nós precisamos da Tua presença, do Teu amor, da Tua graça, da Tua justiça. Sem o Senhor nada podemos, sem o Senhor nada fazemos. Que o Senhor visite cada coração, aqueles que estão doentes sejam curados, aqueles que estão cansados, que o Senhor renove as forças, aqueles que estão perdidos, que o Senhor os encontre, aqueles que estão abatidos, que o Senhor os anime, aqueles que estão caídos, que o Senhor os coloque de pé, porque existem coisas que só o Senhor pode fazer. Então faz o impossível, realiza o sobrenatural e abençoa o teu povo com paz, com a paz que excede todo o entendimento. Eu apresento a todos os pedidos de oração aqui, Senhor, que foram digitados nos comentários desta oração. Que o Senhor entre com a providência do céu, porque nós cremos que não existe coincidências, existe providência do Senhor, e que o Senhor possa prover aquilo que cada um necessita, que o Senhor possa prover as necessidades do teu povo, independente de quais são elas, e que o teu nome seja exaltado e glorificado em cada vitória, em cada milagre e em cada testemunho que for contado neste canal. É isso que nós te pedimos e pela fé nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, assim seja. Amém e graças a Deus. Graças ao nosso bondoso Deus, que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. E nunca se esqueça, você nasceu com um propósito, você nasceu para vencer e viver todas as promessas de Deus. Um grande abraço no teu coração, te amo no amor de Cristo Jesus, que Deus nos conceda uma boa noite na presença dEle. A paz do Senhor, que Deus abençoe sempre.